Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Carta aos Gálatas, o hino da liberdade cristã. Hoje é a parte 6. Hoje eu finalizo a série, é o último capítulo da carta. Que nós temos falado aqui, a carta aos Gálatas é uma verdadeira vacina contra a religiosidade e o legalismo. E Paulo usa dessa carta para combater falsos ensinos de falsos mestres que estavam ali no meio da igreja da Galácia, criando confusão, trazendo perturbação no meio do povo de Deus, querendo desabilitar Paulo como apóstolo de Cristo e seus ensinos, e querendo trazer uma mistura enorme entre lei de Moisés e graça, causando uma verdadeira perturbação e confusão no meio da igreja. Mas ele escreve de forma bem assertiva a carta para que a igreja pudesse ser instruída a permanecer crescendo em graça e fé. Amém? E até hoje nós temos aprendido e vemos como é importante esse ensino para a Igreja de Jesus até os dias de hoje. Se você, por algum motivo, não pôde estar aqui nos domingos anteriores, quero encorajar você a acessar o nosso podcast e também o canal da Nova Igreja em Campo Grande no YouTube, para que você possa acompanhar a parte 1, a parte 2, 3, 4 e 5. Cada um desses domingos foi um capítulo da carta, para que você possa entender a fundo sobre o que falamos nesses domingos todos. Uma carta muito importante, em especial para você que já abriu os olhos para a graça, para o evangelho da graça, para a palavra da fé e quer continuar crescendo, deixando para trás todo tipo de religiosidade e legalismo, todo tipo de rudimento velho, antigo e fraco, como diz Paulo, que não serve mais para nós, para que você possa mergulhar na graça e crescer, amadurecer na palavra. Amém? Capítulo 6, vamos direto então. Gálatas capítulo 6, versículos 1 e 2, vamos começar com estes. Diz assim a palavra: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como de costume, nesse último capítulo aqui da carta, Paulo aproveita para dar algumas recomendações práticas no final da sua carta e também para reforçar, logicamente, o ensino central da carta, para que todo mundo pudesse lembrar a chave, o ensino central, a motivação pela qual Paulo escreve a carta aos Gálatas. Mas, de forma bem prática, faz recomendações para que a igreja possa continuar crescendo, lembrando do amor fraternal, do cuidado uns com os outros, assim como ele costuma fazer em diversas finalizações de cartas. Essa não é diferente, ele aproveita para dar recomendações práticas e reforçar o ensino central da carta. Paulo nos encoraja aqui, você pode perceber, desde esses primeiros versículos do capítulo 6, Paulo nos encoraja a viver uma vida de maturidade no Espírito, brandura com os mais novos na fé e vigilância. Claro, como ele diz aqui, não é? Andemos no Espírito, e é um reforço do que ele falou no capítulo anterior, no capítulo 5, sobre a vida no Espírito, e nos lembra sobre a importância de vivermos no Espírito agora, da importância de sermos brandos, leves, pacientes com os mais novos na fé que estão ainda aprendendo. Estão aprendendo sobre graça, estão aprendendo sobre a nova vida em Cristo Jesus, estão aprendendo sobre quem Deus realmente é, sobre quem eles são em Cristo Jesus, e na caminhada precisam de suporte. Ele fala sobre a vigilância. Aqueles que estão ainda aprendendo, que precisam muitas vezes serem corrigidos com brandura, com amor, com graça, mas também para aqueles que já estão há mais tempo, que estejam alertas para que não possam retroceder, para que não retrocedam
não volta, e muitas vezes nós crescemos, estamos ouvindo a palavra da graça, da fé, já há 1 ano, 2, 3, e muitas vezes deixamos aquilo cair na rotina e parece que não faz mais sentido, ou que não faz mais efeito transformador em nossa vida. Não caia nessa rotina, deixe essa palavra entrar em seu coração todos os dias, dê liberdade para o Espírito Santo transformar a sua vida, vibre com essa palavra e seja abençoado por ela todos os dias. A graça de Deus é fonte inesgotável de bênção e transformação para as nossas vidas. Ela não é jamais uma rotina, ela é, em nome de Jesus, na vida de cada um de nós. Ela é poder, o Evangelho é poder na vida de todo aquele que crê, e isso é todos os dias, amém? Ele lembra aqui que viver Cristo é servir e suportar uns aos outros na caminhada. Isso é viver Cristo, isso é viver a graça, suportar uns aos outros na caminhada. Na igreja você pode perceber que tem pessoas que na caminhada estão em diversos níveis de fé diferente. Muitas pessoas que receberam a Jesus há pouco tempo, outros que conheceram a graça há pouco tempo. E na caminhada, cada um tem um nível de maturidade. E como um corpo de Cristo, nós precisamos estar suportando uns aos outros em amor, aprendendo com Cristo, aprendendo com a palavra. Amém? Que essa igreja possa receber isso e possa viver isso. Se você, por acaso, estiver convivendo com alguém que é novo na fé, ou que está aprendendo esse evangelho da graça ainda há pouco tempo, se coloque à disposição para amar essa pessoa, para instruir essa pessoa, para andar perto dela. Nos ajude a pastorear e cuidar dessa pessoa. Amém? Você é chamado para isso. Versículo 3 em diante, diz assim a palavra: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada levará o seu próprio fardo. Veja, para ficar mais fácil, esses 3 versículos na nova versão transformadora para o seu melhor entendimento. Diz assim na versão transformadora: se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Paulo, você pode ver aqui, ele aproveita esse último capítulo para dar conselhos práticos, finalizando a carta aos Gálatas. A gente vê aqui, Paulo faz um alerta sobre o cuidado com a soberba. O cuidado em relação a, como ele diz aqui, acharmos que somos importantes por alguma coisa que a gente faz e esquecermos que, seja andando, falando, pregando, ensinando, seja o que for, nós nos movemos pela misericórdia de Deus. Estamos aqui porque fomos amados e encontrados por Ele primeiramente e nos movemos nele. Não temos qualificação nenhuma em nós, não há trabalho em nós, não há mérito nenhum em nós. Nós vivemos, andamos, ensinamos, nos colocamos à disposição de suportar e ajudar outros, porque Cristo nos amou primeiro, nos resgatou, e nós sabemos que é Ele quem opera tudo em nós. Amém? Isso não é para nossa glória, mas para a glória dele. Então Paulo faz esse alerta: cuidado com a soberba, sejam humildes. Sejam humildes em se colocar à disposição do auxílio mútuo, do ajudar um ao outro. Ele nos lembra que nossa conduta tem consequências e somos responsáveis por elas. Nós sabemos, pessoal, muitas pessoas têm dúvidas em relação ao perdão de Deus, e você que está aqui há mais tempo, você já aprendeu que você foi perdoado. Você foi perdoado há mais de 2020 anos atrás em Cristo Jesus, na cruz. E esse perdão se estabeleceu na sua vida no dia em que você recebeu Jesus. Você é, como diz a palavra, plenamente perdoado. Passado, presente e futuro. Você é completamente perdoado. Essa é a verdade. Isso é como se manifesta e como opera o perdão no contexto da nova aliança. Se você tiver dúvidas sobre isso, temos uma série no canal do YouTube, no podcast da igreja, chamada Plenamente Perdoados. Passamos aqui 7 ou 8 domingos falando só sobre isso. Quero indicar você a ir lá e ouvir essa série, se você ainda tem dúvidas sobre perdão. Mas
Paulo lembra aqui que a nossa conduta tem consequências. Em tudo você pode crer que Deus te perdoou. Você é plenamente perdoado. No entanto, nós devemos entender que nossa conduta tem consequências. Eu vou dar um exemplo prático aqui para você. Você pode, por exemplo, defraudar alguém, roubar uma empresa, seja lá o que for. Você é perdoado por Deus em relação a isso? O que vocês acham? Sim, você é perdoado. Se você fez isso, você é um crente em Jesus, por um deslize, uma falha, você errou, você é plenamente perdoado. Mas o perdão de Deus você tem, mas o perdão do chefe da empresa, você pode não contar. Você pode ter que sofrer consequências de uma demissão, assumir a sua responsabilidade em relação àquilo. Você adulterou, por exemplo, em seu casamento, isso é horrível para o casamento e para a família. Você é perdoado por Deus? Sim, você é perdoado. O sangue de Jesus te lava de todo o pecado. Você cometeu um deslize e adulterou. Você é perdoado por Deus, mas nem sempre você será perdoado por sua esposa, por seus filhos, por desonrar seus filhos, desonrar toda a sua família, desonrar a sua esposa, acabar com a sua família e viver e sofrer as consequências daquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E Paulo fala aqui, lembrem-se, nossa conduta cobra, nossa conduta requer consequências, requer responsabilidades. Por isso a temática, vivam no Espírito, não deem lugar, não deem ocasião à carne, não vivam mais como vocês viviam, como velhas criaturas, agora é tempo de viver no Espírito e dar vazão e dar vez para a vida no Espírito, amém, gente? E o versículo 6, ele continua dizendo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Veja aqui, Paulo ensina que devemos ser generosos com aqueles que nos instruem na palavra. Seja de qualquer jeito, de qualquer forma, aquele que nos instrui na palavra. Se você tem recebido, você tem sido abençoado, tem crescido na palavra, Paulo ensina a sermos generosos com quem nos instrui na palavra e fazê-los participantes de coisas boas. E ele reforça aqui, isso é muito importante, mais uma vez a lei da colheita de acordo com a semeadura. Por isso digo para vocês, é certo que somos perdoados, mas é importante que a gente seja lembrado, e Paulo não deixa escapar isso aqui, que para cada decisão que a gente toma, seja ela certa ou errada, nós colhemos consequências daquilo. É importante pensar, é importante entender que nós não somos salvos por obras, mas a Bíblia diz que Deus preparou de antemão obras para que nós andássemos nelas. Se nós escolhermos, optarmos, não andarmos nas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, com certeza andaremos em obras que vão nos trazer consequências ruins, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Então a escolha de andar na agenda de Deus, a escolha de andar no planejamento de Deus, nas obras, nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, essa escolha vai nos fazer colher uma semeadura de paz, de alegria abundante em Cristo Jesus, amém? Ele deixa isso claro para o povo, para que possa escolher a vida no Espírito. E isso fica muito claro no contexto do versículo seguinte, veja o versículo 8. Ele diz, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. Então você percebe no contexto aqui, logo do versículo seguinte, que essa colheita, de acordo com a semeadura que ele está pregando aqui, que ele está ensinando aqui, é para nos levar a viver uma vida no Espírito, através da qual colheremos fruto para uma vida eterna. Amém, gente? Ele diz no 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Perceba aqui, Paulo deixa claro a importância da semeadura no Espírito. Ele deixa claro, ele alerta a importância da semeadura no Espírito, através da qual colheremos coisas que ecoam para a eternidade.
Ao invés de uma semeadura na carne, essa era a nossa velha vida. Nós não vivemos mais dessa forma, cujo resultado é corrupção. O resultado é morte. Deus nos chama, nos convida, Ele nos libertou genuinamente. Ele nos livrou genuinamente em Cristo Jesus para que andemos em novidade de vida, para vivermos uma nova vida agora no Espírito. Amém, gente? Isso é lindo, não é? Queira, abrace o plano de Deus, queira viver o plano de Deus. Eu tenho dito aqui que o que nós fazemos, produzimos no Espírito, fazemos para o reino de Deus, são coisas que ecoam para a vida eterna. Você que serve nesse lugar, você que se coloca à disposição de auxiliar um irmão na caminhada, de nos ajudar a pastorear alguém, dando seu tempo, ensino, aproveitando sua experiência, seu tempo na caminhada com Cristo para ajudar, para abençoar os mais novos na fé. Você está plantando em um solo que vai ecoar para a vida eterna. Imagina aquela pessoa que está sendo instruída, ajudada por você, que está recebendo ali a sua generosidade, seja através do que for. Essa pessoa vai viver com você eternamente na glória, amém? Isso vai ecoar para a eternidade. Quantas vezes nós estamos aqui num culto e muitas pessoas decidem ficar na igreja e seguir a caminhada com Cristo através da nova igreja, através da nossa família aqui, da fé. E muitas vezes dizem, pastor, nós nos identificamos com a palavra, com a verdade que é pregada, com a visão da igreja, e a gente decidiu ficar, isso é muito importante. Quantas vezes nós ouvimos também, pastor, porque desde que eu cheguei ali na recepção, eu recebi um abraço tão caloroso, um sorriso tão bonito, eu me senti tão acolhido. Esse amor que a igreja me deu me atraiu para querer conhecer mais a palavra, conhecer mais a visão da igreja. Vejam, cada um de nós é importante. A minha contribuição aqui como pastor não é mais importante do que a sua que está na recepção, ou que está na geração nova, ou servindo na comunicação em qualquer outro lugar. Deus usa o somatório, o conjunto da contribuição de cada um de nós para alcançar pessoas. E eu posso dizer para você, isso tem peso eterno. Isso tem peso eterno, não tem preço que pague isso, tem preço eterno. Você vai ver essa pessoa, vai conviver com essa pessoa eternamente. Você vai ver não apenas na glória no céu, na eternidade com Cristo, mas você vai poder testemunhar a vida dessa pessoa sendo transformada aqui ainda, vivendo grandes milagres. Uma família abençoada, um casamento restaurado, filhos abençoados, prosperidade bíblica, uma transformação completa na vida dessa pessoa. Paulo deixa clara aqui a importância da semeadura no Espírito, porque é através dessa semeadura, é através dessa vida no Espírito que colheremos frutos que ecoam para a eternidade. Para a eternidade. Ele ensina também uma coisa muito importante para nós: fazer o bem em todo o tempo, sem nos cansar. Quantas são as vezes que nós estamos caminhando e fazendo bem, somos estimulados a fazer o bem e muitas vezes não vemos resultado, não vemos resultados imediatos, não vemos resultados no tempo que a gente espera e nos cansamos. Mas que isso não te canse, que isso não te desestimule. Por isso ele diz, não cansem de fazer o bem, façam o bem todo o tempo, sem se cansar. Mesmo que imediatamente você não veja o resultado daquilo, mesmo que num curto intervalo de tempo você não veja o resultado daquilo, mesmo que até no natural você não consiga ver, mas creia, no mundo espiritual algo está se movendo, porque Deus está usando você. Deus está usando você para abençoar pessoas. Continue caminhando, continue com seus olhos fitos em Jesus, tire os olhos das circunstâncias, não parem de fazer o bem, não se cansem disso. Conselho de Paulo aqui no final da carta. E além de fazer isso todo o tempo sem se cansar, ele diz, a todos, em especial aos da família da fé. Nós somos uma família, um corpo de Cristo aqui, amém? A família da fé. Somos generosos uns com os outros, mas também com todas as outras pessoas. Procuramos ser generosos, em especial com os da família da fé, mas estamos sempre atentos a alcançar pessoas que estão aí fora, necessitadas do amor de Deus, para que através do nosso amor, da vida de Cristo em nós, essas pessoas também possam conhecer o amor de Deus, o perdão, a bondade de Deus e terem suas vidas transformadas para sempre. Amém? Não cansem de fazer o bem em todo o tempo. Não se cansem disso. Não ache que isso é vão. Não, nenhuma dessas obras são vãs. Nas mãos de Deus,
todo trabalho que você faz. A Bíblia diz, inclusive, isso. Todo trabalho não é vão diante de Deus. Continue fazendo bem, sem cessar, em todo o tempo e a todos. Em especial, aos da família da fé. Amém? Família cuida de família, não é, gente? Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Vede, com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que quereis ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. E aqui, você já vê que Paulo indo para as considerações finais, onde ele inclusive diz que passa a escrever de próprio punho, o que deixa claro para nós que por diversas vezes nas cartas, Paulo está ditando e tem alguém transcrevendo aquilo ali para ele. Mas em diversas vezes nas cartas, em especial no final, você vê que Paulo prefere fazer as últimas recomendações e dar as últimas palavras de próprio punho. E aqui na carta aos Gálatas não é diferente. Ele diz, agora eu escrevo de próprio punho. E ele volta aqui ao tema central. Veja que eu falei no início, ele aproveita o último capítulo para dar recomendações práticas para a igreja, das quais nós estamos falando aqui, mas também para relembrar o tema central da carta. Não voltem aos velhos rudimentos. Essas pessoas estão querendo que vocês sejam circuncidados, eles estão fazendo isso por falta de coragem, porque não querem ser perseguidos pela causa de Cristo para ostentar-se na carne, diz Paulo. Eles que falam isso e ele volta a reforçar esse ensino, eles que pregam isso, que cobram isso, eles não conseguem cumprir a lei. Não tem como. E nós vimos aqui que querer cumprir a lei, querer viver hoje na nova aliança, sob os rudimentos fracos e pobres da antiga lei, é o mesmo que se colocar debaixo de maldição, porque uma vez que ninguém consegue cumprir a lei, e a lei prever maldições para aquele que não vive de acordo com as obras da lei, como não conseguimos cumprir, nós estamos nos colocando debaixo de maldição. E, muito mais grave que isso, rejeitando a obra de Jesus e a nova aliança. Nós já aprendemos isso aqui nesses últimos 5 domingos, falamos de forma bem abrangente sobre isso, e ele aqui apenas faz um lembrete para que eles não percam de vista o tema central. Não deixem esses falsos mestres que querem misturar graça com lei enganar vocês. Não deixem que eles escravizem vocês. Não deixem que eles usem de rudimentos velhos e antigos para escravizar vocês e se gloriarem na carne. Nem eles mesmos conseguem fazer isso que eles estão pregando. Então, indo aqui para as considerações finais, Paulo estimula a coragem. Escrevendo de próprio punho, Paulo estimula a coragem em assumir a graça. Você já teve coragem de assumir a graça? Não se submetendo a jugo de escravidão de velhos rudimentos, mesmo que isso signifique ser perseguido por religiosos. E a gente viu aqui, o filho da escrava vai sempre perseguir o filho da livre. E nós somos filhos da livre, da dona graça. Então não se preocupem com isso. Essa perseguição é normal. Não se preocupe com isso. Deixe isso de lado e siga crescendo e amadurecendo em graça e fé. Paulo estimula aqui sobre essa coragem. Ele diz que esses que constrangem a igreja e os irmãos ali a circuncidar, eles fazem isso somente para não serem perseguidos pela causa de Cristo. Não têm coragem de assumir a graça. Estão colocando sobre pessoas fardos pesados que nem eles mesmos conseguem carregar, mas por conta de um discurso politicamente correto querem ficar bem agradando a homens. Nós vimos aqui Paulo falando, eu não estou aqui para agradar homens, mas para agradar a Deus. Então ele nos estimula de forma corajosa a assumir a graça, mesmo que isso signifique perseguição dos religiosos e legalistas. Deixa eles se perseguirem e orem por eles, para que as escamas possam cair dos olhos deles e eles possam ver a graça que há em Cristo Jesus. Amém? Ele lembra aqui a incapacidade do homem de guardar a lei.
e alerta sobre o ego dos que, achando que a cumprem, colocam cargas pesadas sobre os outros. Quantas são as pessoas que vivem hoje na graça, querendo buscar justificação ou agradar a Deus com base nas obras da lei, e acham que conseguem isso, tá? Pessoas que se acham os espirituais, os melhores que os outros, pelo tanto que oram, pelo tanto que leem a Bíblia, ou jejuam, ou sobem o monte, ou dão esmolas, fazem caridade. Todas essas coisas são boas. Mas a motivação, se você pensa que é através disso que você vai ser justificado, essas pessoas que pensam que conseguem buscar justificação, alcançar a justificação, ou ser aceito, qualificado diante de Deus por conta das obras da lei, caem. Elas caem. Diante da lei elas caem, porque a lei só serve para nos mostrar que somos insuficientes. Nós precisamos de um Salvador e graças a Deus por Jesus. Amém? Graças a Deus por isso. E Paulo lembra da insuficiência. Essas pessoas que colocam cargas pesadas sobre os outros e são insuficientes. São hipócritas, insuficientes em pregar algo que nem eles mesmos conseguem suportar, carregar. Nós somos crentes da nova aliança, amém? Confiamos na graça, amém, gente? Não confiamos em nossos esforços, não confiamos em nosso mérito. Não há nada, não há trabalho, não há obra, não há mérito em nós que nos qualifique a salvação. Nós dependemos 100% da graça. A nossa posição, a nossa resposta é uma resposta de fé, amém? Nós colocamos a fé no que Jesus fez, no trabalho de Jesus, na obra de Jesus. É aí que nós estamos firmados e por isso posso dizer para você, aí estamos seguros, pelo trabalho de Jesus. Por causa dele nós fomos justificados. Amém, gente? Tenha coragem de assumir a graça. Eu quero falar para você, não sei porquê, mas sinto o desejo de falar isso. Talvez você esteja aqui me ouvindo. Talvez você esteja aqui visitando a igreja. Talvez você está naquele período ainda de, em alguns domingos, visitando, querendo ainda entender para tomar a decisão. E às vezes você se sente pressionado por conta de religiosidade, de legalismo. Eu quero dizer para você, meu amigo, tenha coragem para assumir a graça. Porque, segundo Paulo, na carta aos Gálatas, esse é o único e genuíno evangelho. É o evangelho da graça. Pode testar. Esse é o evangelho que centraliza Jesus, centraliza a obra de Jesus, centraliza o que Jesus fez e não o que o homem pode fazer. A religiosidade centraliza o homem, o que o homem pode fazer, o trabalho do homem, o esforço do homem para tentar agradar a Deus. Evangelho nunca teve a ver com isso. Evangelho fala de um Deus que tomou a iniciativa e veio até nós e deu o seu filho para morrer em nosso lugar, porque ele sabia que nós não conseguiríamos fazer nada por nós mesmos, mortos em nossos delitos e pecados. Então um recado para você, meu amigo, tenha coragem. Tenha coragem e assuma a graça. Porque é aí que você vai crescer, florescer, amadurecer e conhecer um evangelho que você nunca conheceu na sua vida, mas foi para o qual você foi criado. Você foi chamado. Amém? Tenha certeza disso, tenha certeza disso. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Nós vimos em capítulos anteriores Paulo falando sobre de nada vale a circuncisão ou a incircuncisão, mas a fé que opera pelo amor. E aqui ele diz, a incircuncisão ou a circuncisão não valem de nada, mas o ser nova criatura. Você já aprendeu que a circuncisão na nova aliança não está na carne, não está no corpo, não está no físico, mas em nosso coração, amém? Pela obra de Jesus Cristo. Assim como o sábado e qualquer outro rudimento da lei. Todo o Antigo Testamento só contém sombras e tipos que apontam para Jesus. Nós temos aprendido aqui a lei serviu como aio, como tutor para nos conduzir a Cristo. Quando veio a plenitude do tempo,
Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. E agora, conduzidos a Cristo, nós agora não vivemos mais debaixo da lei mosaica, mas da lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Amém? Por isso, o importante é ser nova criatura. O sábado, que era um dia na antiga aliança, um Shabá, um dia de descanso, eles descansavam num dia. Na nova aliança, o sábado não é mais um dia. Na nova aliança, um sábado é uma pessoa. E o seu nome é Jesus. Nós não descansamos em um dia, descansamos numa pessoa, descansamos nele, em Jesus, na obra consumada de Jesus. Nela estamos firmados. Quando ele diz aqui, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ele enfatiza aqui o tema central, usando a circuncisão, que foi um tema debatido ali, mas para falar de qualquer outro rudimento da antiga aliança, rudimentos pobres e fracos, como ele mesmo diz, que não servem mais para nós. Hoje nós estamos sob a lei do Espírito e da vida. E sobre essa lei do Espírito da vida, nós temos condição de viver uma vida moral, ética, muito superior ao que a lei poderia proporcionar. Caminhando e aprendendo com Cristo Jesus, sendo transformados pela palavra, pela lavagem da palavra e pela ação do Espírito Santo, aprendendo a sermos cada dia mais semelhantes a Jesus em pensamentos, atitudes, palavras e em ações. Amém, gente? O que a gente aprende aqui nesse trecho? Nós não confiamos em esforços próprios, como aqueles religiosos legalistas, mas na cruz de Cristo, como Paulo, através da qual nós fomos genuinamente libertos, graças a Deus. Não apenas libertos do pecado, não apenas libertos do mundo, não apenas libertos de espíritos imundos, se foi esse o seu caso, mas libertos também da religiosidade e do legalismo, para vivermos, caminharmos na genuína e verdadeira liberdade que recebemos em Cristo Jesus. Somos novas criaturas por causa de Cristo e não por causa da obediência ou esforço da lei. Amém? Você entendeu isso? Como é importante ver Paulo preocupado em dar conselhos práticos e a reforçar o tema central da carta para que os irmãos pudessem crescer, continuar amadurecendo, crescer em graça e fé. Versículo 16, ele diz, e a todos quantos andarem, eu quero chamar a sua atenção aqui, tá? Ele diz, e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Eu estou rindo, sabe por quê? Aqui você vê Paulo deixando aflorar o seu temperamento, Tramontina corte rápido, como a gente tem dito aqui, dizendo, olha, se vocês, para vocês, que estão em acordo, em conformidade com esse ensino, quero desejar aqui para vocês graça, paz e misericórdia. Todos os outros aí, ó, que não querem nada com isso, pelo contrário, estão aí causando confusão, ninguém me moleste. Trazendo para os dias de hoje, não me perturbem, me deixem em paz. Gente, é engraçado de ver. Lembrem-se, ele agora escreve esse trecho aqui de próprio punho. Quando o homem pega para escrever de próprio punho, aí você vê que ele deixa aflorar mesmo o temperamento dele, corte rápido, né? Vou dar mais um exemplo para você. Ele fez a mesma coisa na primeira carta aos Coríntios, final da carta, capítulo 16. Veja o que ele escreve de próprio punho. Os versículos de 21 a 24. Diz assim, a saudação escrevo eu, Paulo, de próprio punho. Tá vendo? Era de costume. No final, a última saudação, em alguns momentos, em algumas cartas, ele escrevia de próprio punho. Mas é aí que você vê. Veja o que ele diz no 22. Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. Maranata, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Já pensou eu terminar o culto aqui, gente, dizer assim, pessoal, para quem ama Jesus, graça, misericórdia, vocês todos são abençoados. Para quem não ama Jesus, sejam amaldiçoados e até amanhã. Até semana que vem. Eu ia ser expulso, né?
É o que Paulo faz aqui, na primeira carta aos Coríntios, no final, e também na carta aos Gálatas, escrevendo de próprio punho. A gente vê aqui um Paulo verdadeiro. A gente vê aqui um Paulo que está, com certeza, muito chateado, irritado, de ver os irmãos, e a gente viu no início da carta que ele sente muito pesar de ver os Gálatas dando ouvidos a falsos mestres. E esses falsos mestres conduzindo tantas pessoas a viverem de forma errada, a crerem de forma errada, e chateando, e perseguindo. Você que está preocupado aí em ser perseguido pela graça, eu estou encorajando você a assumir a graça como Paulo fez. Tenha coragem de assumir a graça. E se tem alguém perturbando você, diga para ele, não me moleste, me deixe em paz. Amém, gente? Paulo, Tramontina, corte rápido. A Bíblia tem uns trechos que são engraçados, né? Eu leio isso aqui, eu releio isso aqui, eu vejo, eu dou risada, sabia? Porque é engraçado ver ele falar dessa forma, né? Mas que certamente revoltado com aquela situação. E o pior, muitos irmãos dando ouvido a falsos mestres. Então você já aprendeu hoje aqui, né? Alguém te perseguir, ore por ele. Mas se estiver muito cansado mesmo, manda um não me moleste, ok? Mas assuma a graça. Tenha coragem de assumir a graça. No último versículo, para terminar, versículo 18, a palavra diz, a graça, a saudação que ele faz final, de próprio punho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. E aqui eu quero te lembrar, quero chamar a sua atenção, para finalizar, Paulo estimula os irmãos a nutrirem a única coisa que precisamos em nosso espírito. A única coisa que precisamos em nosso espírito. A maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso que você precisa. Nutrir em seu espírito. É isso que você vai aprender aqui todos os domingos. Nós não abrimos mão de pregar essa graça, porque é esse o genuíno evangelho. Ainda que perseguidos, não abrimos mão, não retrocedemos nem 1 milímetro. Sabemos, a Bíblia já diz isso, o filho da escrava vai sempre perseguir o filho da livre. Já sabemos disso. Então, sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Amém, gente? Receba essa palavra. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vocês foram genuinamente livres em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Olá, se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja, aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.